Vamos lá, gente. Então, ó, hoje a correção dos exercícios, né, das aulas anteriores, que a gente falou um pouquinho sobre dilatação superficial, tá? Então, vou lendo a lista aqui e vamos resolvendo, tá? O primeiro, ele falou assim, ó, uma barra metálica de zinco apresenta um coeficiente de dilatação linear de 30 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Indique o coeficiente superficial de uma chapa feita de zinco. Então, a gente tem o linear e eu quero o superficial. O superficial, o que ele é? Ele é 2 vezes o linear. Então, eu vou pegar esse linear que eu tenho e vou multiplicar por 2. Tá? Aqui a gente multiplica só os números e deixa a potência de 10. Então, 2 vezes 30, 60 vezes 10 a menos 6. Então, essa aqui que é a resposta do primeiro exercício, tá? Então, o coeficiente superficial dele deu 60. Aí, vamos para o número 2. Ele fala assim, uma chapa com área inicial, né, que é a superfície inicial, ou área inicial, ó, de 5 metros quadrados. É feita de um material cujo coeficiente de dilatação superficial, então ele já tá me dando o coeficiente de dilatação superficial, 10 vezes 10 elevado a menos 6. Calcule a variação da área superficial ao ser submetido, então ele quer a variação, ao ser submetido a uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Então, vamos para a fórmula. A dilatação superficial é a área inicial vezes o coeficiente, vezes a variação de temperatura. Então, a área inicial é 5, o coeficiente é 10 vezes 10 a menos 6, né? E a variação de temperatura é 100. Aí, a gente multiplica 5 vezes 10 vezes 100. Então, 5 vezes 10 vai dar 50, 50 vezes 100 vai dar 5.000. Vezes 10 a menos 6. Então, vezes 10 a menos 6 ia andar com a vírgula 6 casas para a esquerda. Então, aqui, ó, eu já tenho 4, né, dos 5.000, 5, 6,0. Aí, esses zeros na frente, eu não preciso colocar 0,005 metros quadrados, que é a unidade que tá aqui. Certo? Então, essa aqui é a resposta da número 2. Ele dilatou 0,005 metros quadrados. Tá? Vamos para o número 3. Um pedaço de aço em formato retangular é aquecido em 500 graus Celsius. Então, é a variação de temperatura. Ele foi aquecido em 500 graus Celsius. Qual será a expansão da superfície, sabendo que o coeficiente de dilatação superficial, então aqui ele já me deu, do aço é de 22 vezes 10 a menos 6, né? E a área inicial era de 200 centímetros quadrados. Então, a expansão da superfície é o que ela vai dilatar, certo? Então, é o que eu quero saber. Então, vamos para a fórmula. A dilatação superficial é a área inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Então, a dilatação, a área inicial é de 200, coeficiente 22 vezes 10 a menos 6 e a temperatura de 500. Aí, a gente vai multiplicar o 200, o 22 e o 500 e deixa a potência de 10. Então, 22 vezes 200 vezes 500. Deu, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 5 zeros. Então, deu 2.200.000 vezes 10 a menos 6. Aí, a gente conta 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2,2. Aqui a unidade é centímetro, então 2,2 centímetros quadrados. Essa foi a dilatação, né, desse pedaço de aço em formato retangular. Tá? 4, então agora vamos para o número 4 e última. Tá? A 4.
qual deverá ser a variação de temperatura, então eu não sei o ΔT, para que uma chapa sofra dilatação superficial, então agora ele me deu a dilatação, de 3 centímetros quadrados, sabendo que o tamanho inicial da chapa é de 500 centímetros quadrados, tá? E o coeficiente de dilatação superficial, 5 vezes 10 a menos 6, tá? Então, aqui eu tenho tudo exceto a variação de temperatura. A fórmula não muda, né? SI, né, que é a área inicial, o coeficiente e variação de temperatura. Então, aqui no caso, ele já me deu quanto que ele dilatou. A dilatação foi 3. A área inicial era de 500. O coeficiente, 5 vezes 10 a menos 6. E o que eu não tenho foi qual foi a variação de temperatura para que essa barra variasse, tivesse uma variação de 3 centímetros quadrados. Então, o que eu faço aqui? Assim como eu fazia nos outros, ó, eu multiplico tudo e deixo a potência de 10 e o ΔT ali. Então, vai ficar 500 vezes 5, 2.500. Vezes 10 a menos 6 vezes ΔT. Tá? Aqui eu vou tirar a potência de 10 também, igual a gente faz lá, né? Aqui eu já tenho 4 casas, ó, 4, 5, 6, vírgula, vezes ΔT. 3 igual, vamos tirar esse excesso de zero aqui. 0,025 vezes ΔT. Ah, uma equaçãozinha do primeiro grau. Esse número que tá multiplicando vai vir pra cá dividindo. Então, aí é só dividir e eu vou ter o valor do ΔT. Então, vai ficar 3 dividido por 0,0025. Vai dar 1.200. Se é temperatura, graus Celsius, tá? Então, para uma chapa de 500 centímetros quadrados, né? Com coeficiente de dilatação de 5 vezes 10 a menos 6, ele precisa ter uma variação de temperatura de 1.200 graus para que a dilatação da superfície seja de 3 centímetros quadrados, tá? É isso que significa esse exercício. Ele é legal a gente trabalhar, porque aqui nos outros todos a gente calculou só a dilatação, né? E aqui eu calculei a temperatura, a variação de temperatura. Eu poderia aparecer exercício que peça para calcular a área, poderia ter exercício que talvez pediria o coeficiente, né? Então, é interessante esse tipo de exercício para vocês verem o que pode ser feito dentro dessa única fórmula, tá? E aí, qualquer dúvida, a gente se encontra lá nos grupos.